destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O relatório da CPI da Previdência apontou que o sistema não tem déficit e destacou que a reforma em análise no Congresso é desnecessária. O resultado dos trabalhos da comissão deve ser analisado até o dia 6 de novembro. Repórter Jorge Cardim. Com 253 páginas, o relatório final dos trabalhos da CPI da Previdência, apresentado pelo senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, faz um histórico do sistema da Previdência Social no Brasil desde a sua criação em 1923 e aponta perspectivas para assegurar o pagamento dos benefícios no futuro. Depois de 6 meses de trabalho e 31 reuniões, o texto assegura que não há déficit na Previdência e explica que o orçamento da Seguridade Social também engloba os recursos da saúde e de assistência social, além das aposentadorias e pensões. Hélio José também aponta que a dívida de empresas com o INSS chega a 450 bilhões de reais. Mas os casos de sonegação são negligenciados por falta de fiscalização e premiados com programas de parcelamento de dívidas. Fique bem claro para todos os meios de comunicação: as empresas privadas devem à Previdência Social ordem de 450 bilhões de reais que não pagam. Para o presidente da CPI, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o relatório revela que não há necessidade de aprovar a reforma da Previdência. É tanto uma loucura que eles tiveram que recuar e vem com uma tal de meia sola. Nós queremos uma proposta séria, principalmente na gestão, na fiscalização e na cobrança dos grandes devedores. Após a leitura do relatório, os senadores poderão apresentar sugestões de mudança no texto, que deve ser analisado até o dia 6 de novembro. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu queria que você tentasse explicar em 3 minutos, o que é difícil, a sua tarefa é árdua diante do massacre de propaganda do governo a favor da reforma da Previdência. Eu queria que você explicasse por que o déficit, o famoso déficit da Previdência, é na verdade um déficit fabricado, que é a tese que você defende, e queria que você explicasse isso à luz do parágrafo 194 da Constituição Brasileira. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma honra para a Auditoria Cidadã da Dívida. E essa questão da Previdência, ela foi a maior conquista da Constituição Federal.
os constituintes colocaram no artigo 194 da Constituição a seguridade social, a segurança do povo. Que não é só previdência. Não é. São 3 fatores. É um tripé. É previdência, assistência e saúde. Foi a principal conquista social. Ela é tão importante que na própria Constituição, no artigo 195, os constituintes estabeleceram o financiamento desse tripé. Então, eles colocaram lá fontes variadas de financiamento, como uma cesta. Nessa cesta, eles colocaram, primeiro, os trabalhadores e empregadores vão contribuir com uma contribuição para o INSS incidente sobre a folha, paga tanto pelos trabalhadores como pelos empregadores. Também, as empresas vão contribuir sobre o lucro. Então, foi criada a contribuição social sobre o lucro líquido. Criaram também a contribuição que incide sobre o consumo. Tudo que consumimos, bens, serviços, a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a maior arrecadação do país. Tem também PIS/PASEP, arrecadação sobre a venda de produtos rurais, arrecadação sobre todas as importações e várias outras fontes menores, como, por exemplo, uma contribuição que incide sobre todas as apostas de loterias e concursos pagos no país. Então, se tem tanta fonte de financiamento, por que o governo insiste em dizer que tem o déficit? Como é que ele fabrica esse déficit? Então, ele pega lá dessa cesta, onde estão todas essas fontes variadas, ele vai lá e pega somente a contribuição do INSS. E compara o que se arrecada com essa contribuição, paga por empregados e empregadores urbanos e rurais, ele compara isso com todo o gasto da Previdência, que é o maior entre o tripé da Previdência, Assistência e Saúde. O maior deles é a Previdência. E quando fazemos a conta honestamente, considerando todas essas fontes e todos os gastos com Previdência, Assistência e Saúde, o que a gente obtém? Uma sobra de recursos de dezenas de bilhões de reais todo ano. Sem falar que há dívidas de empresas no montante de 350 bilhões com a Seguridade Social, né? Isso, a sobra de recursos ainda poderia ser muito maior, por causa da sonegação, que você menciona, que ultrapassa 400 bilhões de reais, segundo estimativas, inclusive a lista dos devedores da Previdência. As desonerações, que são setores que são liberados de contribuir para a Seguridade Social. Por exemplo, o agrobusiness. Então, é uma infâmia muito grande. O governo libera o agronegócio de pagar a contribuição e depois fala que tem déficit. E ele quer botar a culpa nos trabalhadores rurais, né? É uma inconsistência. A sobra de recursos é tão impressionante que existe a tal da DRU, a desvinculação. E por que desvinculação? Porque essa cesta de contribuições, elas são vinculadas pela Constituição para a Seguridade. Então, vem o governo, aumenta a DRU, que é essa mordida, morde atualmente 30% dos recursos da Seguridade Social, desvia principalmente para pagar juros da dívida pública. Que responde por quase 50% do nosso orçamento. Todo ano, né? E depois vem falar de déficit? Não. Maria Lúcia, essa explicação dos ovos, né, dos 8 ovos na cesta, é muito boa, porque ela consegue se contrapor a essa propaganda maciça do governo que tenta impor uma visão da reforma da Previdência para o grande público. E, ao mesmo tempo, a grande mídia faz o mesmo, inclusive através de analistas políticos que sempre repetem: a reforma da Previdência é primordial e sem ela o país vai quebrar. Muito obrigado por ter sido tão clara com a gente. Você concorda em acabar com a Previdência e não com a corrupção? Você concorda em punir trabalhadores e não os sonegadores? Você concorda em cortar direitos dos aposentados e não os privilégios dos políticos? Se você não concorda com nada disso, também é contra a reforma da Previdência. E já sabia. Previdência. Sem enfrentar as causas reais, não haverá o amanhã. Fonacate. Por um futuro digno aos brasileiros.